Tudo bem? Vamos lá, galera da Info3. Mais um momento nosso de aulas remotas aqui, tá bom? E nessa semana a gente vai trazer aqui função quadrática. Nesse nosso primeiro encontro, eu vou dividir essa função quadrática em dois slides comentados, tá bom? E é uma função muito importante para o Enem e muito importante para o ensino médio como um todo. Algumas escolas trazem função quadrática já no ensino fundamental, lá no nono ano. E no ensino médio ela é abordada no primeiro ano do ensino médio. Ela também recebe o nome de função polinomial do segundo grau, né? Um nome mais didático, mais aplicado no ensino médio. No ensino superior ele não é aplicado. É chamado só de função quadrática. Mas isso não vem ao caso. É uma função que uma das maiores aplicabilidades dela é você, por exemplo, calcular a distância de um projétil do chão até o solo, numa eventual guerra que usa tanques, por exemplo. A projeção de um míssil quando sai de um avião até cair ao solo. E não falando de guerra, mas falando de coisas mais aplicáveis e menos terríveis. Por exemplo, quando algum avião vai deixar algum tipo de alimento para uma região que é inacessível. É um exemplo, quando um avião vai dedetizar uma lavoura, ele precisa fazer o cálculo do ângulo no momento onde vai fazer a dedetização para poder ter o momento certo. E o cálculo é feito, a trajetória é uma parábola, que é o gráfico da função quadrática. O que a gente vai ver nesse primeiro slide aqui, nesses primeiros slides? Uma definição em valor numérico do que é a função quadrática, o gráfico da função e raiz ou zero. Tá. Então, qual a definição de função quadrática na matemática? Definição. Né? Aqui eu vou ter uma definição bem formal. É uma aplicação de R em R, ela recebe o nome de função quadrática ou polinomial do segundo grau, quando ela associa a cada valor de x que você pegar, real, um elemento a x ao quadrado, uma vez x mais c, onde a e b são números reais e o a tem que ser diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque se você coloca o a como sendo igual a zero, você some com esse termo aqui, ó. Então você obtém uma função que é uma função afim, né? Então é por isso que o a ele tem que ser obrigatoriamente diferente de zero. E essa função aqui, como eu disse a vocês, ela é muito utilizada nessa parte desses cálculos de projeções, né, de projéteis, e também vai calcular funções pendulares, algumas aplicações de foguetes também, de queda livre, tudo isso envolve essa parte de função quadrática. A física utiliza muito também o movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? O movimento do espaço lá é dado por uma função quadrática. E eu coloquei aqui 6 exemplos das mais variadas funções. E ao lado eu coloquei um tópico muito importante, um item muito interessante, que é você saber calcular e saber identificar os seus coeficientes. Né? No primeiro item eu tenho o coeficiente A, que é junto com x2, como sendo 1, coeficiente B, que é junto com x, sendo menos 3, e o coeficiente C, que é independente, sendo mais 2. Esses coeficientes que vocês vão ter que, porventura, vão ter que saber identificá-los. Esses coeficientes aqui, eles são fundamentais para você conseguir determinar a posição do gráfico da função quadrática, determinar como é que ele se comporta, onde ele toca o eixo x, onde é que ele toca o eixo y. E isso, para as questões do Enem, é muito importante você ter essa noção, porque você consegue fazer a questão um pouco mais rápida, um pouco mais rapidez, né? E aí eu botei o item 2, 3, 4, 5, 6, aí para você encontrar os seus coeficientes, perceba que o coeficiente A sempre é o número junto com o x ao quadrado. O coeficiente B sempre o número junto com o x. E o C é o que está independente. Beleza? De posse disso, aí eu botei um exemplo de função de valor numérico. Olha aí, eu peguei a função f de x igual a x ao quadrado mais 2. E aí se eu substituir x por menos 1,
Ou seja, eu estou encontrando qual é o valor de f qual é o valor de f quando x for igual a menos 1, qual é o valor de f quando x for igual a 0 e qual é o valor de f quando x for igual a 3, que é esses três casos aqui, né? E aí basta substituir, basta trocar o x pelos valores que você encontrar. Aí fica fácil de fazer. Vira só uma expressão numérica, resolve primeiro as potências. Menos 1 ao quadrado, 1, mais 2, 3, é o primeiro caso. Segundo caso, 0 ao quadrado, 0, mais 2, 2. E terceiro caso, 3 ao quadrado, não é 6, pelo amor de Deus, 9. 9 mais 2, 11. Feito isso. Agora, quando você quer encontrar o valor de x para um determinado f, ou seja, ao invés de trocar o x, eu vou trocar agora f, aí você se depara com a equação do segundo grau, onde esse f de x que sai de trocar, você escolhe o valor, e às vezes nem sempre você consegue encontrar um valor possível na função quadrática, já que você vai perceber isso no gráfico mais tarde, que ele não chega a percorrer todo o eixo y, então tem valor de y que você não vai encontrar para essa função. Se você, por acaso, pegar esse f de x igual a zero, aí você monta uma equação do segundo grau que o valor do x dessa equação vai te dar o próximo tópico do nosso, que é as raízes, as raízes. Aí eu tenho um gráfico da função quadrática, tá? É uma parábola, desse desenho aqui, que é essa curvinha que é feita. Eu botei um exemplo aqui de uma função y igual a x ao quadrado menos 1. No ensino fundamental a gente aprende a calcular dessa forma aqui, ó. Você pega um intervalo grande de 7 números, na época eu pegava 5, pode pegar 7 também. Deixa mais detalhado. Eu vou substituir cada um desses valores de x na função y. E o resultado correspondente eu vou ligando. Ó. Menos 3, ligo com 8, também que o ponto. Aí vai 0, ligo com menos 1, também que o ponto. E o último, 3 ligo com 8. Pronto. E aí faz o desenho do gráfico. Percebe que essa abertura, que nós chamamos de concavidade, ela está voltada para cima. Por quê? Porque o termo A, o coeficiente A da equação, ele é positivo. Se ele fosse negativo, você teria a cavidade voltada para baixo. E esse menos 1 aqui, ó, que é o valor do C, é o valor onde a função toca o eixo vertical. Sempre o C é isso. O valor de C ele vai tocar o eixo vertical. E o B aqui não é zero? B é zero. Quando o B for zero, quer dizer que no gráfico ele vai ser cortado ao meio pelo eixo Y, como esse caso aqui. Ele não vai estar nem para a esquerda, nem para a direita, ele vai estar exatamente no meio do plano cartesiano. E aí eu coloquei o segundo caso, que é quando você tem a concavidade voltada para baixo, porque o y é negativo, então o desenho é da função. E a explicação aqui, que a parábola é o nome desse gráfico, que tem a concavidade que pode ser para cima e para baixo. Quando o y é positivo, concavidade para cima. Quando o y é negativo, concavidade para baixo. E aí quando você iguala, como eu falei anteriormente, a função f de x igual a zero, você obtém isso aqui. Uma equação, que o resultado dessa equação, o x que você encontra, vai te dar as raízes da função, que a gente também chama de zeros da função. É zeros da função porque esses valores que você encontra, quando você joga na função, você torna ela zero. Por isso que o nome é zero da função. Tá? Essa explicação básica que eu coloquei aqui foi só uma demonstração da função, de como é que você encontra, como é que você chega na fórmula de Bhaskara, que é essa fórmula altamente linda, maravilhosa, aplicada aí desde os primórdios, todo mundo ensino fundamental, somente no nono, tem um ódio dessa questão, dessa função aqui, dessa equação, porque o professor passa quase 6 meses falando dela, só dela, o pessoal vai ficar doido, mas acaba que você percebe que ela é linda, é maravilhosa, resolve muitas coisas na matemática. Tá? E aí eu coloquei para vocês como é que pode se comportar, porque numa resolução de equação do segundo grau, que é o caso para toda vez que eu calcular a raiz do zero da função,
você vai se deparar aí com 3 valores para o delta. O delta pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser igual a zero. Se ele for positivo, segue o jogo, você resolve, vai encontrar 2 raízes reais e distintas. É o caso dessa função aqui ao lado. Esse f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. É um exemplo de onde o delta vai ser um delta positivo, as raízes são 1 e 3. E as raízes são exatamente, sempre são os 2 pontos que vão cortar o eixo x, o gráfico toca o eixo x. Quando o delta for igual a zero, você tem só uma raiz real, 2 raízes reais iguais, a gente considera só uma raiz. E quando o delta for negativo, como é função real, não tem raiz. Então, baseado até no que eu falei aqui, o que eu tenho que saber inicialmente para as questões do Enem sobre função quadrática? Primeiro, saber como é que calculou, como é que encontrou o A, B e o C, e o que são as raízes da função, e o que esses valores significam no gráfico, que é a parábola. Primeiro, o A ele vai me dar concavidade, se o A for positivo, concavidade para cima, se o A for negativo, concavidade para baixo. O B vai me dar o deslocamento dele com relação ao eixo vertical, se o B for zero, ele fica bem no meio, e aí, dependendo do valor do B e do A, ele pode ficar para a esquerda ou para a direita. O C vai me indicar o ponto exatamente onde ele toca o eixo vertical. Percebe que ó, o C não vale 3? Aqui ele está tocando bico no 3. Pronto. E as raízes são os 2 pontos onde a função toca o eixo X, eixo abscissas, que é no caso aqui a questão forneceu já 1 e 3. Tá aqui 1 e tá aqui o 3. Tá bom? Beleza? Essa foi a nossa primeira parte sobre função quadrática. Quero que vocês, peço que vocês curtam o canal lá e possam dar seu like naquele canal. É importante também para registrar nossas presenças lá, para vocês ficarem ativos. Qualquer coisa pode perguntar no WhatsApp, pode perguntar no grupo também, que a gente responde, tá bom? Beijo gordo, tudo de bom, sucesso, felicidades e feliz dia do estudante para vocês, apesar que hoje é quarto, mas foi na terça. Feliz dia do estudante, feliz semana do estudante, feliz mês do estudante, feliz ano do estudante. Um ano de pandemia muito complicado para você manter o foco, mas pode ter certeza que nós estaremos aqui para ajudar vocês o máximo que a gente puder, tá bom? Beijo, até mais!